Planejamento patrimonial. São 6 temas macros que normalmente a gente aborda. Por mais que eles pareçam que não têm ligação, mas todos têm ligação entre eles. E sempre quando a gente vai olhar para um tema, eu preciso levar em consideração os outros 5. São eles: planejamento financeiro, planejamento de ativos, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário, planejamento sucessório e gerenciamento de risco. Em resumo, financeiro, olhar orçamento dentro de casa, o que entra, o que sai. Sobrou, eu vou para gerenciamento de ativos. O que eu tenho na minha carteira? Eu tenho coisas imobilizadas ou eu tenho dinheiro investido? Se eu tenho dinheiro investido, como que isso está investido? E aí entra o trabalho do assessor. Está pré-fixado? Está pós? Está em ações? Está em inflação? Quanto que eu tenho da minha carteira em cada uma dessas estratégias, tá? Depois disso, a gente olha para o planejamento de aposentadoria. Todo mundo sabe que dentro da evolução da medicina, a gente está vivendo cada vez mais. Expectativa de vida hoje, 86 anos. Meu avô está completando 100 anos de idade. Então você tem que parar e pensar que a gente não vai ter uma aposentadoria pública. Muito difícil que isso ocorra. Então eu preciso ter o meu plano B. Como que eu vou conseguir me manter se eu viver até 110 anos? Se eu viver 100 anos de idade? Tenho minhas reservas? Vou consumir disso? Vou vender patrimônio? Vou depender de filhos? Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, o planejamento de aposentadoria, ele consiste nisso, de como que eu vou organizar hoje para usufruir de tudo isso no futuro. O planejamento de aposentadoria, eu costumo brincar que é o mais difícil de todos. Por quê? A aposentadoria é um negócio que não é tangível, você não consegue materializar, não é a compra de um carro, a compra de uma casa, uma viagem. Você não consegue se imaginar se aposentando. Então a gente tem que deixar isso de forma mais leve para que, de novo, lembra que eu falei por que a gente está abrindo mão de alguma coisa hoje? Então você tem que ter essa finalidade. No planejamento tributário, a parte que todo mundo ama, pagar menos imposto, tá? A gente olha de que forma legal a gente pode melhorar imposto de renda pessoa física ou imposto de renda pessoa jurídica e ter uma economia tributária em relação a isso. E aqui existem diversas estratégias, sejam elas estratégias financeiras ou estratégias jurídicas. Planejamento sucessório, planejar a sua ausência e como que os seus bens serão transferidos para os seus herdeiros. Existem 2 verdades, uma é que a gente vai pagar imposto e outra é que a gente vai morrer, fato, tá? Então, se eu tenho um X, e eu faleço hoje, minha família não vai receber um X. Ela vai receber um X menos 10%. Existem formas de eu organizar isso em vida para que esse custo de 10% seja reduzido. Eu tenho um custo de 1, eu tenho um custo de 2. Eu, Camila, prefiro muito mais deixar patrimônio para minha família, para os meus herdeiros, do que deixar patrimônio governo para advogado. Então, o planejamento sucessório consiste nisso. E é um tema muito delicado da gente se tratar, porque dentro da cultura latino-americana é feio você falar de morte. Normalmente o que eu escuto, você quer que eu morra? Você tá querendo me matar? Tá? Eu falo, não, mas vai acontecer. Assim como vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Você sabe quando você vai morrer? Eu não sei. Bom, espero que daqui pra frente, mas é algo que todo mundo que acorda tá passível disso. Então, o planejamento sucessório consiste nisso. E gerenciamento de risco, para mim, é um dos mais importantes de todos. Por quê? Eu, Camila, sou o que vai fazer com que meu planejamento de aposentadoria aconteça. Eu, Camila, sou quem vai fazer com que minha gestão de ativos aconteça, que a minha parte financeira aconteça. Eu só vou ter sucessório se eu tiver ativo. E aí vem uma grande questão. E se acontecer algo com a Camila hoje, que impossibilite ela de continuar trabalhando? E se eu sofrer um acidente e ficar tetraplégica, se eu tiver uma doença? Então, o gerenciamento de risco consiste em quais são os riscos de eu, Camila, não conseguir chegar no meu plano de aposentadoria? Quais são os riscos de Camila não conseguir chegar ao objetivo X dela de ativos? Então, a gente olha isso, estuda, e aí vai de novo de cliente para a gente enxergar quais são os seus riscos. Sabendo quais são os seus riscos, a gente olha quais são as formas da gente diminuir esses riscos. Ou de alguém comprar o seu risco. E se algo acontecer com você, você ter uma reserva financeira ali logo de cara para conseguir se sustentar o restante da sua vida. O planejamento é um conjunto desses 6 temas macros,
que parece que não estão ligados, mas estão ligados e que um afeta o outro de forma muito específica. Então, se eu estou falando que eu preciso guardar X por mês para ter uma reserva de aposentadoria, se eu não olhar meu planejamento financeiro, pode ser que eu não consiga guardar o X, vai afetar. Se a minha carteira de investimentos estiver muito fora do que o planejamento de aposentadoria que eu fiz, a rentabilidade não vai chegar ao meu objetivo. E aí eu não vou chegar àquele retorno que eu precisava ter. Também tem um impacto. Se eu não tiver a parte tributária muito bem feita, eu posso não ter dinheiro também suficiente. Então, de novo, todos os temas eles estão ligados e é tudo muito cíclico. Hoje eu preciso de A. Daqui 6 meses, pode ser que eu engravide. Eu não preciso de mais de A. Pode ser que eu precise de 2A. N coisas podem acontecer. Então, o planejamento ele não é um trabalho de uma única vez. É uma recorrência e é um relacionamento que a gente vai tendo com cada cliente, com cada assessor, para sempre conseguir estar revisitando isso e vendo. Ainda tá ok? Não, não tá. Precisa de mais, precisa de menos e aí equilibrando as coisas. Em resumo, eu falo que o planejamento patrimonial nada mais é do que procurar problema na vida dos clientes e ajudar eles a resolver.